Olá, Pedro. Olá, Mia. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje é o episódio número... 407. 407. Okay. Yes. Ok. Para celebrar o 407, é que 4 mais 7 dá 11. Eu gosto do número 11. Sim. Hoje vamos falar sobre o Partido da Aproximação. Sim. Uma espécie de lançamento de um partido, não sei se político, não sei A base são 3 observações tuas. Sim, sobre debates que eu observei. E vamos ter aqui uma conversa em redor dos programas de aproximação e afastamento. Okay. Sabes, num sítio onde se pratica muito o programa de aproximação? Bom dia. É nas certificações em parentalidade consciente. Que fizeste aqui um gancho para falar das certificações. Sim, não é? Já acabou, a última deste ano já foi maravilhoso. E para o ano, sabes o que é? Nós celebramos 10 anos de certificações em parentalidade consciente. Não é que bom, que fixe. 10 anos. Sim. É brutal. Passou neste ano. Portanto, já lançamos um novo programa, não só de certificação em parentalidade, como neuroestratégia e coaching também. Sim, portanto, temos uma nova agenda para 2025. Portanto, quem quiser juntar-se a nós já pode fazê-lo. É só ir a lifetraining.pt, tem lá a informação toda, ou ver nas nossas redes sociais, e podem se juntar a nós nos programas presenciais. O de parentalidade e o de neuroestratégia acontecem tanto no Porto como em Lisboa, não é? Apenas uma vez no ano. E o de coaching acontece online, logo no Não é uma vez no ano que simultaneamente em Lisboa e Porto. Não. Uma vez no ano em Lisboa, uma vez no ano no Porto. Sim. Mas e coaching online. Sim, mas são... Sim, os nossos cursos são cursos de desenvolvimento pessoal. Yeah. Uma coisa que eu às vezes vejo algumas pessoas a dizerem é já pensei muito em fazer um curso de neuroestratégia, mas não sei se estou preparado. Ou gostava de fazer um curso de parentalidade com a minha, mas não sei se já tenho conhecimento suficiente. Estes são cursos de desenvolvimento pessoal e que são desenhados para ser uma forte experiência de desenvolvimento pessoal. E cada um parte... entra a partir do seu sítio. E entras a partir do sítio onde estás, não é? Ainda agora, eu estive há 3, 4 dias, terminou o curso de neuroestratégia em Lisboa. E nós tínhamos na sala, tínhamos médicos, enfermeiros, uma veterinária, tínhamos vários gestores de empresas, tínhamos terapeutas, tínhamos pessoas que vêm de áreas muito diferentes, empreendedores, e estas pessoas também estão em pontos muito diferentes na sua trajetória de desenvolvimento pessoal. Uns já fizeram imensos cursos, outros é a primeira vez que fazem um curso não só comigo ou Life Training, mas de todo na sua vida. E os cursos são desenhados para acolher toda a gente no sítio onde está, tá bem? Portanto, se nos estás a ouvir e achas que 2025 pode ser um bom ano para dar este passo, independentemente do sítio onde estás, nós vamos conseguir acolher-te, não é? Também temos uma equipa... Incrível para nos ajudar a fazer isto, não é? Portanto, lifetraining.pt e juntem-se a nós. Agora é uma boa altura para o fazer, porque como estamos em lançamento, conseguem condições melhores também para aderir aos cursos. Certo. E nós ficamos todos contentes de começar a criar turmas com bastante antecedência. Porque é sempre muito mais fácil para nós em termos saber de preparação, o tamanho da turma. É bem mais cedo. fácil. Isso. Agora, vamos falar sobre o programa da aproximação, sobre o partido da aproximação. E nesta conversa vamos deixar no ar muitas estratégias que nos vão permitir obter mais aproximação das outras pessoas, incluindo algumas que eu acho que são um bocadinho engraçadas. Vamos a isso. Vamos a isso. Este é o Inspiração para uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal, com Micaela Oven e Pedro Vieira. A Mia e o Pedro partilham uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia. Então, Mia, quero partilhar contigo 3 coisas diferentes que eu observei aqui nos últimos dias e depois dessas 3 coisas quero extrair uma observação de algo que eu achei comum nas 3 situações e depois a partir daí gostava muito de obter a tua opinião sobre isso. Está bem, parece-me bem. Sim, então, primeira situação, eu assisti online num vídeo do YouTube a uma discussão entre uma pessoa que
acredita em Deus e uma pessoa que não acredita em Deus. E eles estavam a ter uma discussão. A discussão foi bastante interessante e eu gostei de a seguir. São posições muito diferentes, não é? Que às vezes geram muito antagonismo e emoções fortes e até às vezes podem criar até ódio. A discussão foi muito interessante e ambas as pessoas apresentaram ótimos argumentos para defender as suas posições. Depois, nos últimos dias, eu tu também assististe a algumas discussões nos principais canais de televisão sobre, ou a propósito daquela polémica, o Primeiro-Ministro apresentou como uma das 7 medidas para pôr o país a andar para a frente, fazer uma revisão dos conteúdos da disciplina de cidadania, né? E pronto, a propósito disso, gerou-se assim bastante polémica e eu assisti a debates onde estavam pessoas que defendem muito não só a disciplina, como o programa que neste momento existe e a forma como ele é entregue, e pessoas que são altamente críticas em relação ao programa e à forma... Sendo que estava prevista uma revisão do programa. Sendo que a revisão já estava agora, prevista, ok, não, pronto. sim. Mas houve assim vários debates, eu acho que muitas pessoas que ouvem o podcast devem ter assistido pelo menos a um desses debates. Sim. E os debates foram muito diferentes, tanto houve debates onde que foram interessantes e com a apresentação de bons argumentos parte a parte, mas também houve debates que foram muito difíceis e tensos. Foi doloroso ver. Foi doloroso ver, até com insultos e negação e às vezes até com a dificuldade... Com pessoas que faltaram às aulas de cidadania para ter debate. Eventualmente com algumas pessoas que não estiveram nas aulas de cidadania, portanto têm dificuldade em discutir, sobretudo com pessoas que têm opiniões contrárias às suas. E depois, uma terceira situação, outra vez a gerar debate e polémica, que foi agora muito recentemente, com a propósito da situação que acho que toda a gente mais ou menos acompanhou, né, de que uma pessoa que foi baleada e morta por um polícia, e isso depois gerou uma série de desacatos e houve muitas discussões públicas também na televisão, nomeadamente, e entre pessoas que têm ali também posições, posturas, ideias muito diferentes em relação ao policiamento, em relação à forma como o policiamento devia ser feito, se pode ou não utilizar a força letal em situações como esta, etc, etc. Né? O que é que eu retirei destas situações todas? Que são situações em relação às quais eu não sou propriamente neutro à partida. Ou seja, quando eu assisto a uma discussão, pode ser em qualquer um destes 3 temas, mas podia ser noutros, não é? Sei lá, quando estou a discutir sobre futebol, ou sobre parentalidade, ou qualquer outra coisa, eu à partida não sou neutro. Ou seja, como eu também já pensei em refletir sobre estes temas, eu tenho a minha própria opinião. Tens opiniões, sim. Tenho opinião, claro. Ou seja... É do género, começo a ver o jogo de futebol, mas para mim eu já tenho uma preferência sobre não só quem eu acho que deveria ganhar, mas também sobre quem eu acho que já está a ganhar à partida. Certo. Porque tem mais lógica ou tem mais razão. Porquê? Porque é a minha lógica e a minha razão. Mas o que eu, para onde eu queria levar a atenção é que, independentemente da pessoa que eu estou a ver a falar e a comunicar, ter ou não uma opinião mais parecida com a minha, ou ter uma opinião até mais afastada da minha e que pode ser até quase oposta à minha, aquilo que eu noto é que algumas pessoas correm um programa de aproximação, que tu tens uma opinião diferente da minha e eu estou interessado nesta nossa conversa, neste nosso diálogo. E para tal, quero-me aproximar um pouco, quero-te compreender, quero-te dar espaço, quero ser empático, quero encontrar pontos em comum. O que não quer dizer que eu acho que a tua opinião é válida. Quer dizer, se eu correr este programa, eu acho que a tua opinião é válida. Não concordo com ela. Sim, não concordo. Posso achar que ela é ilógica, ou que é estúpida, ou que não é sensata, ou que não é a melhor, ou que não tens a informação toda. Mas começo um diálogo contigo onde quero criar uma aproximação. Estou genuinamente curiosa em relação à experiência do outro. Sim. Ou a experiência, opiniões, sim, pensamento. Sim. Mas, pelo contrário, eu também posso correr um programa de afastamento, que é eu quero me afastar o mais que eu puder de ti, porque não quero ser como tu és, né? Ou portanto, quero atacar-te por aquilo que tu
aquilo em que tu acreditas, aquilo que tu defendes. E, como espectador destas conversas, o resultado final é sempre muito diferente. Porque quando há aproximação, sobretudo se for dos dois lados, porque às vezes é só um quer se aproximar, o outro quer se afastar. Mas quando há aproximação dos dois lados, a conversa tende a ser mais civilizada, mais interessante de acompanhar, e eu, como espectador, tendo a ficar mais esclarecido e muitas vezes a dizer, ok, esta pessoa, isto faz sentido, mas aquilo também faz algum sentido. E a minha opinião começa a ser um bocadinho mais informada. Quando há afastamento, normalmente eu não trago nenhum novo esclarecimento para mim, tendo a ficar mais fechado na posição que já tinha antes, e as próprias pessoas parece que não só não mudam, como até escalam a polarização que tinham inicialmente. Isto tudo para dizer que se eu tivesse que votar, votava no partido da aproximação. Se esse partido realmente enquanto existisse. estávamos a falar, estava-me a lembrar de mais um debate que assisti, foi por causa do podcast da Joana Marques, onde ela estava a fazer o extremamente desagradável sobre um debate entre o Diogo Faro e o Diago Sena, que também foi assim um debate interessante. Não sei se encaixa numa dessas categorias ou se era outra. Não sei, eu não assisti a esse debate propriamente dito, eu só ouvi partes do debate, só ouvi partes do debate no programa da Joana Marques, não é? Que era assim descontextualizado. Não, mas eu que estava a pensar, porque havia algumas partes que até pareciam de tentativas de aproximação. As maiores tentativas de aproximação eram da parte do Salvador Martinha, que estava a mediar o debate. Sim, pronto, e estás a dizer isso e pergunto-me então, nestes debates que estavas a assistir, se calhar não o primeiro exemplo que deste, mas nos outros havia sempre um moderador. Sim. Não é? E estava aqui. No primeiro também. Também havia um sim, moderador. havia. Pronto. E a razão porque queria falar disso era precisamente sobre o moderador. Qual é a influência do moderador também nestes debates? Porque eu assisti, não ao primeiro, mas os outros dois, que estavas aqui, as outras duas situações, estavas a referir, e que o que eu reparo muito que também o tipo de perguntas que são feitas são bons convites de afastamento. Sim, mas no dia-a-dia, quando tu estás a conversar com alguém, em princípio não tens um moderador. Claro, embora possa haver uma terceira pessoa que começa a assumir um pouco esse papel. Mas Sim. normalmente não tens um moderador, não é? Sim. Eu acho que um dos grandes problemas é que nós não esquecemos de ser curiosos nos debates. É? E embora se possa estar a fazer perguntas, as perguntas não são feitas para realmente obter uma resposta. Não é? É para poderes depois mostrar. Também nestes debates televisivos, muitas vezes as pessoas têm a noção que eu não tenho tempo para agora estar aqui a criar grande aproximação, eu tenho que mostrar claramente qual é a minha opinião, não é? O que ajuda muitas vezes a criar este afastamento extra. Mas nesse debate em si, eu acho que a qualidade do moderador faz uma grande diferença. Sim. Mas tu consegues fazer isto? Ou seja, quando tu estás a falar com alguém que tem uma opinião assim diferente da tua em relação a um tema que é sensível para ti, não é assim uma coisa... tu consegues procurar criar aproximação em relação a outra pessoa? Por exemplo, no tema da parentalidade, né, do meu grande tema, que me causa muitas emoções também, o que hoje em dia consigo fazer isso bastante bem, comparado com quando comecei a falar sobre isso. E uma das primeiras razões de eu conseguir fazer isso é que estou muito consciente do facto de que as opiniões da outra pessoa, aquilo que ela está a partilhar comigo, tem a ver com as suas necessidades. Não é? Se ela me está... eu, por exemplo, ontem, quando estava a assistir ao debate por causa da questão do polícia que baleou... Que matou uma pessoa. Não é? Quando alguém me diz que precisamos de ter mais polícias na rua e reforça muito só os polícias na rua, eu posso não estar de acordo com essa estratégia, mas estou de acordo com a necessidade de precisamos de criar aqui mais segurança para os cidadãos, principalmente nestas zonas. E separo essa, não é, a estratégia para satisfazer a necessidade que me estão a propor da necessidade em si. Uma necessidade com a qual eu concordo, uma necessidade
onde eu conseguir criar aproximação. E se eu me conseguir focar nisso, eu faço parte do partido da aproximação, né? Se eu só estiver a discutir ao nível da estratégia, se eu noto, o que também às vezes faço, aí tendo a perder a minha curiosidade e a minha necessidade de ter razão e mostrar que a minha estratégia é melhor, ganha mais força. E consegues praticar também isso quando estás perante alguém que te parece que está a correr muito o problema do afastamento? Ou seja, imagina, tu começas a tentar aproximar-te de mim, fazer-me perguntas, mas do meu lado a única coisa que recebes é isso é estúpido, isso não faz sentido nenhum, só uma pessoa idiota aqui a dizer isto, não é? Pessoas como tu nem deviam poder falar sobre este assunto. Imagina que isto é tudo o que tu obtens de mim. Tu consegues continuar a aproximar-te de mim ou ao momento em que te começas a afastar do afastamento? A minha tendência hoje em dia é desistir desse diálogo. Okay. Não é? Enquanto, se calhar, quando eu tinha mais energia, era mais nova, se calhar lutava mais nesse. E nesse lutar não tinha nada a ver com a aproximação, não é? Era mais mostrar a própria... coisa estúpida que não dá, não é? Mostrar à própria pessoa que o que ela está a dizer é estúpido e que ela não tem valor dizendo o que está a dizer. Né? Mas hoje, assim deixas de poder influenciar a pessoa. Óbvio, desistes dessa influência. Claro, mas isto, não é? Acho que a diferença está aqui também. Há um conceito do Dan Siegel que eu gosto muito, que ele fala da janela da tolerância. Quando estamos dentro da nossa janela de tolerância, nós conseguimos aprender, conseguimos ser curiosos, conseguimos nos realmente divertir, conseguimos estar atentos, conseguimos nos relacionar. O nosso sistema de interação social está mesmo ativo. O que eu acho que acontece em muitas destas conversas, estes debates, é que nós saímos fora da janela de tolerância, normalmente para cima, para a hiperatividade, não é? Onde estamos mais num estado de luta e fuga. E quando estamos num luta e fuga é só sobre a nossa própria sobrevivência. E quando estou nesse estado, num debate, não é? No fundo, os meus argumentos só existem para me salvar a mim, não é? Não para me apressar a outra, porque nesse debate o outro torna-se num inimigo. E vejo isso inúmeras vezes nesses debates na televisão, que as pessoas não estão a debater realmente dentro dessa janela de tolerância, mas fora dela. Assim, há assim uma diferença fundamental entre nós estarmos os dois a debater em casa ou no café, ou que é uma conversa entre nós os dois, e estarmos a debater na televisão público, ou até aqui neste podcast, não é? Claro. Porque passa logo a ver aqui mais intenções que eu posso ter, porque a minha intenção inicial de, por exemplo, querem influenciar a minha, mas a minha só corre afastamento. É o momento em que eu digo, não estou mais para aturar isto, eu só ficar irritado, portanto, acaba a conversa. Só que eu, ao acabar a conversa, se for aqui no podcast, também estou a acabar a conversa para milhares de pessoas que ouvem o podcast. Sim. Que eu acho que isso que é uma das coisas que é pena quando se vê na televisão, não é? Um dos debates que nós assistimos na televisão a propósito da questão da cidadania era entre o João Costa, que enquanto governante foi uma das pessoas que contribuiu para que a disciplina existisse e tivesse o programa que tem, e o Paulo Núncio, que é ali estava ali na posição de opositor, né? E durante aquele debate, este senhor, o Paulo Núncio, só ocorreu o programa de afastamento, recorrendo a estratégias de comunicação que são só deselegantes e até desonestas, não é? E, portanto, foi difícil. Eu estava... Não foi bem, nem chegou a ser bem um debate. Nem foi bem um debate, porque, pronto, para debater também é preciso ter honestidade intelectual e quando não existe fica mesmo muito difícil. Só que aquilo que eu estava a observar era, provavelmente, numa conversa de café ou numa conversa privada, era mais provável que o João Costa só dizer, não vale a pena ir-se embora. Só que ele ali estava... Isto sou eu tudo a especular, não é? Estava ali a assumir um papel também, estão muitos milhares de pessoas a assistir a esta conversa. Portanto, que eu acho que aí também, às vezes há situações onde nós podemos
evocar mais recursos nossos para nos mantermos dentro da janela de tolerância, ou seja, estarmos dispostos às vezes até a pagar um preço maior para nos mantermos na conversa, porque achamos que também podemos estar a influenciar outras pessoas. Ou seja, não me estou a aproximar, não estou a conseguir aproximar desta pessoa, mas estou-me a aproximar de outras pessoas que me podem estar a ouvir. Totalmente. Essa é uma estratégia que eu utilizo. É raro eu ter comentários muito parvos no Instagram, por exemplo. Mas acontece, e às vezes tu até me tens perguntado porque é que respondes a essa pessoa. Acabaste de dar a resposta. É para as outras pessoas que também te leem. É para as outras pessoas, não é? Porque também sei, porque tenho tido esse feedback. Olha, li aquele comentário e estava muito curiosa em relação àquilo que tu ias responder e obrigada pela resposta que deste. Portanto, e para, não é sempre assim, mas essa é a razão, não é? E o que nos leva aqui um bocadinho que estás a falar, que é sobre as nossas intenções quando entramos num debate. E às vezes quais são as intenções do debate. E acho que isso às vezes, hoje em dia, nem sempre é muito claro. A intenção de convidar aquelas duas pessoas para ter um debate em público. Porque agora há muitos, não é? SIC Notícias tem o programa toda a tarde, duas pessoas estão sempre a debater. E algumas são super interessantes, outras nem o super interessante é por terem o programa de aproximação. Era aí que eu queria dizer. Para mim é porque conseguem ter um debate civilizado. Eu gosto quando encontram pontos em comum e quando há aproximação. Porquê? Porque isso regula-me. Eu sinto-me mais tranquila, sinto que há mais controlo, cria mais previsibilidade. Quando tenho só duas pessoas assim a bater boca, assim, às vezes de uma forma muito feia, a fazerem ataques pessoais, a exaltarem-se, a mim cria-me insegurança. A minha sensação é de insegurança. E não é fácil ali de começarmos com aqueles pensamentos, este mundo está perdido, e isso não me ajuda nada, não, porque não me acrescenta nada. Portanto, ainda no outro dia estava a ouvir também era um debate sobre a questão da polícia, mas a pessoa que eu achava que ia ter, não é, o meu preconceito era que ele ia ter uma opinião mais dura, mais de punição, não o tinha. Falou e reforçou a importância de apoiar e criar mais segurança, e não era só mais polícias. Tipo, mas aí tu gostaste da posição dele porque era mais próxima da tua. É claro, óbvio, mas também fê-lo de uma forma muito ponderada e sensata, e não há... O que eu acho que é realmente desafiante é quando alguém diz alguma coisa que claramente vai contra a minha crença, contra aquilo em que eu acredito. Né? E que eu acho que aí é que é realmente difícil nós praticarmos a aproximação e estarmos curiosos sobre porque é que esta pessoa acredita nisto. E porque, normalmente, para nós corrermos este programa da aproximação, nós às vezes temos que aprender a colocar em stand-by as nossas crenças, que é... Isso. Eu acredito no contrário disto, mas deixa-me colocar em stand-by a minha crença, fazer de conta que sou totalmente neutro, mesmo que não sou, e começar a fazer perguntas para entender melhor a posição do outro, não é? Agora, se calhar, pronto, tu sabes que isto são temas que eu trato muito dentro da neuroestratégia, não é? Que é estratégias que nós podemos utilizar para nos aproximar do outro, ou para podermos ver a nossa intenção ou para alcançar os nossos objetivos, não é? E uma das estratégias é fazer tantas perguntas, isto vem originalmente de um autor chamado Daniel Dennett, que é Daniel Bennett, acho que é assim, Bennett, que é tu poderes fazer tantas perguntas ao outro que no final tu fazes um resumo e dizes assim, ok, Mia, então, para ver se eu percebi, o que tu estás a dizer é isto, isto e isto, e acreditas nisto por causa disto, isto e disto, e achas que a consequência é esta. E o ideal era eu chegar a um ponto que tu do outro lado dizes assim, caramba, quem me dera ter conseguido explicar tão bem a minha posição como a outra pessoa acabou de o fazer, não é? Porque agora, por um lado, tu sentes totalmente compreendida. Claro. Não há aqui mal entendidos. Esta pessoa entendeu-me mesmo e valorizou a minha lógica. Até conseguiu, às vezes, organizar isto melhor do que o que eu próprio. Mostrou mesmo que percebeu. Ou seja, agora tu vais ter tendência a quando eu estiver a explicar a minha opinião ou a explicar porque é que acho que algumas das coisas na tua opinião não batem totalmente certo, tu já não tens aquele escudo de pá, não me estás a entender. Não, esta pessoa entendeu-me mesmo bem. Acho que isso é uma estratégia muito interessante. Há outra estratégia que também é muito interessante, que é
é mais arriscada. Pá, e esta eu não utilizaria a televisão. Então. Mas é de tu, em lugar de entrares na posição oposta à do outro, entrares na posição do outro, só que escalares a posição, percebes? Imagina que ele diz, por exemplo, pá, eu acho muito bem que naquela situação se tenha matado aquela pessoa. E tu, que és totalmente contra, sempre a favor do direito pela vida e contra a violência neste tipo de situações, em vez de dizeres, não, tem que se evitar de todas as formas possíveis até não haver mais nenhuma possibilidade, evitar colocar a vida do outro em perigo. Em vez disso, diz assim, não era matar aquele, era matar todos. Tipo, exageras. Isto às vezes é perigoso, porque podes acabar a escalar a posição do outro, não é? Mas até no outro dia nós conversamos sobre isto, alguém estava a pôr nas redes sociais, eu achei o máximo, que, por exemplo, quando estás a lidar com uma pessoa muito conspiracionista, em vez de contrariares a conspiração, escalares, e o exemplo era alguém que diz, eles não foram nada à Lua, aquilo foi tudo inventado, fizeram uma cena em estúdio, claro que não foram à Lua. E tu, em vez de tentares contrariar isto, dizes assim, como se a Lua existisse. Não é? Tipo, vou levar a minha conspiração ainda mais longe. E às vezes, nestas situações, quando tu exageras muito, a pessoa do outro lado às vezes dá um passo atrás, que diz, não, calma, também não é tanto assim, não é? Que seria, aqui o exemplo seria alguém está a dizer, eu acho que nem devia haver a disciplina de cidadania. E tu dizes, não devia haver a disciplina nenhuma, a escola devia acabar. Que é para a pessoa ser quase obrigada a dizer assim, não, a escola é importante por causa disto, isto e disto, não é? E às vezes neste de dar um passo atrás surgem coisas em comum que depois tu podes utilizar para continuar a tua conversa. Mas isso, no fundo, o que oferecemos nessa estratégia que estás a dizer é a sensação ao outro que o que ele está a dizer até faz sentido, não é? Que a sua experiência faz sentido. E essa experiência, quando nós sentimos que aquilo que eu estou a sentir, precisar, achar que isso faz sentido e o outro me compreende, cria regulação, não é? Portanto, eu acho que a regulação dentro da janela de tolerância, que é onde estamos quando estamos regulados, é um pré-requisito para a aproximação. Não é? Portanto, acho que essa estava aqui a pensar que tipo de intenções, achas mesmo, estava a pensar nestes debates em público. Tu achas ou que tipo de intenções achas que as pessoas levam para elas? Porque eu fico com a sensação que a principal intenção é eu defender o meu ponto de vista. Não é? E se eu entrar num debate com essa intenção, então é difícil também estar alinhado com a aproximação. Eu acho que tu já estiveste muitas vezes na televisão, não é? E sabes que uma das pressões que tu às vezes levas, e sobretudo com a experiência que ganhaste a fazer isto, não é? É saber que, olha, eu vou ter 5 minutos ou 10 minutos para falar, se tanto, não é? E ainda por cima vou ter que... Às vezes, eu já tive em situações da televisão onde eu basicamente nem cheguei a responder bem às perguntas que me fizeram, porque a minha intenção é falar sobre isto neste tempo e, portanto, eu vou mais rapidamente fazer uma pergunta e eu vou querer ligar com a minha mensagem. Por caso contrário, vou lidar com a frustração. Tive aqui 10 minutos e não disse nada de interessante, ou de jeito, ou não, isto não serviu para nada. E eu acho que às vezes nestes debates pode haver esta necessidade de, a minha intenção é clarificar aqui estes 3 pontos pelos quais eu acho que esta opinião é a mais válida ou este deve ser o caminho. E às vezes não há tempo para essa interação, para esse interesse, para essa curiosidade. Mas mesmo assim, eu acho que quando nós montamos a nossa estratégia de comunicação, eu acho que uma das estratégias-chave foi aquela que tu deste aqui há uns minutos na conversa, que é de eu procurar, às vezes, falar menos sobre a estratégia, a prática, não é? O meu plano de ação, a minha proposta, e falar mais sobre a necessidade ou a intenção que está por trás. Porque, provavelmente, tu não concordas com a minha estratégia para o policiamento ou para as aulas de cidadania ou para a existência ou não de Deus, tu se calhar não concordas com a minha opinião, mas provavelmente concordas com a intenção por trás da minha opinião, não é? Que na questão do policiamento a necessidade é segurança, na questão da cidadania a necessidade pode ser termos coesão, termos previsibilidade, não é? Termos proteção, respeito, não é? E, por exemplo, no caso da existência ou não de Deus,
se calhar a intenção é o compreender, é o conexão, é o poder ter esperança, não é? É poder dar um sentido. Porque quando nós nos ligamos a isso, ambas as partes tendem a reconhecer que nós no fundo queremos o mesmo, estamos a seguir caminhos diferentes, só que fica muito mais difícil discutir o caminho se temos isto bem esclarecido. Sim, é quase assim, a metáfora óbvia, não é? Seria, nós vamos os dois no carro e eu digo, é para ir por aqui, e tu dizes, não, é para ir por ali, e eu digo, não, por aí é estúpido, vamos por aqui. Mas a partir do momento em que nós... Mas espera aí, onde é que tu queres chegar? Não, eu quero chegar a Lisboa. Eu também quero chegar a Lisboa. Ok, tu achas que para chegar a Lisboa se chega melhor por aí. Ok, agora já estou a perceber porque é que tu queres ir por aí, não é? Fala mais sobre isso. Por aí não se paga portagens, ou por aí tu viste que tem menos trânsito. Não, mas olha, tu viste mal, porque eu vi aqui noutro sítio, ou não estás a ter em consideração que há obras. Sei lá, agora ambos entendemos que queremos chegar ao mesmo sítio. E isso vamos ter mais tendência a unir os nossos esforços e recursos do que em afastar-nos. Ou seja, o partido de aproximação vai falar muito sobre necessidades. Vai falar muito sobre necessidades e sobre bem quais são as necessidades do povo. O partido da aproximação vai ter um desafio do caraças, porque vai acabar a fazer debates e vai acabar a tentar conquistar votos com a oposição do partido do afastamento. Né? E o partido do afastamento vai estar o tempo todo a dizer que o partido da aproximação são os idiotas, isso vai nos conduzir à ruína, isso não serve para nada, e temos é que ser inflexíveis e convictos. O partido da aproximação vacila muito. Vai para um lado, vai para o outro, é só flexibilidade, não sei o quê. E o partido da aproximação vai ter tendência a viver o seu propósito, não é? E dizer ao partido do afastamento, ok, eu entendo que tu tens certas necessidades por trás dessas opiniões, eu também tenho. Mas vão existir momentos muito difíceis, não é? Isto, no fundo, estamos a brincar aqui com uma aplicação prática daquele paradoxo da tolerância do Karl Popper, não é? Que é, se tu fores tolerante para com o intolerante, eventualmente o intolerante acaba a dominar a sociedade porque ele não necessita da aproximação. Ele pode manter afastamento até ao limite e acaba por conquistar as pessoas, conquistar pela força. Claro. Não é? Mas tanto afastamento e aproximação por si só também são estratégias para nutrir necessidades. São estratégias para, portanto, tu podes ir para aí, não é? Portanto, aliás, uma das propostas últimas do Popper é que, apesar deste paradoxo, tu podes sempre procurar ser tolerante para com o intolerante, até um determinado limite, até ao limite em que a tua liberdade está em causa ou a tua sobrevivência está em causa. Mas ainda tens, tipo, aqui um campo de manobra que não se esgota logo de início, né? Aliás, esta discussão esteve muito presente aqui em Portugal com o crescimento do Chega, né? Que enquanto proposta política é de extrema-direita, e que os extremos políticos estão muito baseados no afastamento, não é? Tanto a extrema-direita como a extrema-esquerda é muito baseado no nós estamos certos, os outros estão errados, e nós, nem que seja, às vezes, concebendo processos pela força, onde já não interessa o que as outras pessoas acham, porque nós estamos tão convictos da nossa certeza e da nossa verdade e da nossa correção e de estarmos moralmente certos, que isso deixa de ser importante, não é? Portanto, o afastamento tem muita força. E ou uma série de propostas, não é? Tu lembras, há pessoas que dizem assim, não, nós nem devíamos falar com eles. Nem devíamos falar com eles. Não há possibilidade de debate político e democrático com uma força que na sua gênese é antidemocrática. Só que isso é propor que do outro lado já se está no limite, não é? E muitas outras pessoas dizem, não. Mesmo que nós possamos acreditar que estas pessoas, se tivessem o poder, não é? Iam levar o seu programa de intolerância para níveis que já não são toleráveis, eles ainda não estão aí, principalmente porque ainda não têm esse poder. Então nós ainda temos aqui margem para praticar aproximação, praticar tolerância e procurar também influenciar e criar aqui a aderência a outros valores e ideias. Isto tudo que estás a propor, não é ao nível assim mais macro, não é? Mas nós podemos levar isto para dentro das nossas casas, exatamente o mesmo princípio, não é? Que na parentalidade também não acho que nenhum pai ou nenhuma mãe realmente quer isso, quer o afastamento, mas as estratégias que estão a utilizar leva
há esse afastamento. Né? Quando uma parentalidade, de acordo com o programa do Partido da Aproximação, será uma contribuição, em princípio, muito melhor, na minha opinião. Sim, porque o Partido da Aproximação pode estar presente em coisas muito simples, não é? Que é, imagina, tu achas que a melhor forma de fazer arroz é de uma determinada maneira e eu acho que é de outra. Se eu correr o programa da Aproximação, eu posso dizer assim, Mia, ok, tu fazes o arroz dessa forma porque achas que ele assim vai ser mais solto. porque ele assim vai ser mais agradável de ser consumido, ou com esse processo se torna mais nutritivo, ou uma razão qualquer. E depois pode ser, olha, eu também quero isso, não é? E por isso, olha, eu faço assim de uma maneira, queres experimentar desta forma. Só que se eu correr o programa do afastamento, eu vou dizer, Mia, não é assim que se faz arroz, tu não sabes fazer arroz, para que é que estás a fazer isso? Tu nunca aprendes, não é? Sim. Coisa que eu nunca diria, porque eu utilizo o programa da Aproximação. Já ao contrário... Não, mas nestas pequenas coisas... Mas não é sobre arroz, é sobre cogumelos. Não é sobre arroz, é sobre outras coisas. Mas às vezes nós podemos correr para um afastamento em coisas muito pequenas, não é? Claro. Tipo, mesmo com os nossos filhos, aquele exemplo que tu às vezes dás, que eu acho espetacular, que é quando um pai diz a uma criança, não é assim que se brinca. Sim, não, essa foi uma auxiliar numa escola, sim. Não é assim que se brinca, não é? Que ou não é assim que se brinca, ou não é assim que se desce ou escorrega. Coisas desse género, não é? Que nós estamos a dizer, ok, olha... Eu percebo que a tua intenção é divertir-te ao máximo. Olha, e eu também me quero divertir ao máximo, bom, por exemplo, divertir-me ao máximo em segurança. Em segurança. E eu faço desta forma, experimenta assim, não é? E depois até se calhar a criança faz e diz, pois, para ela não funciona, não é? Mas essa aproximação, ela tem consequências enormes na nossa sociedade, porque estes pequenos momentos, eu acho que a maior parte das pessoas pratica este programa de aproximação. Eu acho que a maior parte das pessoas querem praticar esse programa quando ficam a pensar. Não é? Se eu pensar assim no universo da parentalidade, acho que não há nenhum pai que queira outra coisa. Sim, mas noutras coisas também. Sim. Tipo... Mas o que vejo é diferente. As estratégias não estão alinhadas com as intenções e as necessidades. Muitas vezes não estão. E se nós estamos aqui a falar de debates, podemos olhar para a nossa própria casa e observar, porque há muitos debates, né? As conversas, diálogos de pontos de vista diferentes. Um conflito em casa é uma espécie pode ser uma espécie de debate. Mas podemos observar o nosso próprio comportamento nesse debate. Que programa que eu corro? Afastamento ou aproximação? Estou realmente curiosa em relação à experiência e à opinião e às necessidades do meu filho, ou estou aqui muito investida na minha própria opinião e das minhas necessidades, aquilo que eu acho que está certo. Muitas vezes se formos realmente honestos, vamos perceber que estou no segundo exemplo. Ou seja, parece que estamos aqui de acordo, que é a maior parte das pessoas, quando pensa sobre isso, acha que a aproximação é uma coisa interessante. Até porque tem a ver com a forma como nós fomos educados, não é? Claro. A aproximação para muitos de nós, é um valor até... um valor cultural, não é? Certo. Nós fomos habituados é importante respeitar o outro, é importante ouvir o outro, é importante até... ser simpático com o outro. Eu acho que nós sabemos que isso é que é importante. Pronto, sim, o que não quer dizer que depois saibamos vivê-lo, porque às vezes, por exemplo, as mesmas pessoas que nos disseram é muito importante respeitar o outro, nem sempre nos respeitaram a nós. Não é? Portanto, eu acho que a maior parte das pessoas iria votar no partido da aproximação. O que não quer dizer que conseguisse viver depois a aproximação em si. Mas isso já era um passo importante. É verdade. Estamos prontos para ir a votos? Vamos a votos. Ir a votos aqui no contexto do podcast IVM é pedir a quem nos ouve para se manifestar sobre este assunto, não é? Sim. Portanto, podem ir lá ao Instagram ou ao Facebook, onde encontram habitualmente os posts e seguem o podcast IVM, e onde encontrarem um post aqui sobre este episódio, podem ir lá manifestar e pôr o vosso voto. Aproximação ou afastamento? Ou aproximação com asterisco. Que é, quero-me aproximar, exceto de pessoas que se querem afastar. O que depois, no fundo, não sei o que é que faz de mim enquanto eleitor. Exato. Sim. Acho que pode ser
acho que pode ser uma boa forma de obtermos feedback sobre Sim. isto. Sim. E ficam aqui também uns convites à reflexão sobre o nosso próprio comportamento. Sim, e ficaram também aqui algumas ideias de estratégia que podem ser utilizadas. A mais divertida de todas é aquela do exagerar muito a posição do outro e só que essa às vezes é um pouco perigoso. Eu lembro quando nós lemos esse exemplo ali da Lua. Sim. Eu estou cheia de vontade de experimentar essa estratégia, admito. Ainda não tive a oportunidade. Sim. Isso também pode desestabilizar às vezes pessoas que já estão desestabilizadas. Existe aqui um enorme risco de sair de uma forma super irónica. Sim, de tomar isto como muita ironia. Que não é bem da aproximação. Sim, mas a estratégia era irónica aqui, não era? Estavas a utilizar a ironia para tentar avalar. Sim, mas eu acho que consegues dizer as coisas de uma forma assim muito convincente ou só de uma forma muito irónica, não é? Sim, eu acho que podes escalar o conspiracionismo, não é? Por exemplo, alguém que diz, porque os professores nas aulas de cidadania estão a tentar passar certos valores e ideias e não sei o quê. E tu dizes assim, claro, e nas aulas de matemática e de português, de ciências e de físico-química também. Até em educação física, não é? O outro lado acaba a concordar contigo e vai ver, tipo, conspiração em todo lado. Sim. Olha, acho que uma boa dose de anticonspiracionismo é ouvir o podcast IVM. Pelo menos para mim, o conversar contigo ajuda-me sempre a relaxar em relação a estas ideias mais loucas e a lembrar-me da importância do partido da aproximação. Pode. Sim. Obrigado, Pedro. Obrigado por teres ouvido este episódio do Inspiração para uma Vida Mágica. Deixa a tua avaliação do podcast e partilha com quem achares que pode beneficiar de ouvir estas conversas. Para saberes mais sobre o nosso trabalho, visita os nossos websites. Encontras toda a informação na ficha técnica do podcast, assim como os nossos contactos. Inspira-te para uma vida mágica.